Oi, bem-vindos ao Sopa, Sapo, Suco, Suco. Não lembro mais a ordem. Uhul! Sopa, sapo, suco. Suco vem primeiro. Sopa, sapo, soco, suco. Sopa, sapo, suco, soco. Soco, soco, suco. É, é, gravar Dark Souls, yay! Primeiro. Faz vários dias aí, né? Faz vários dias. Era pra eu ter. Não vou pegar a chave mestra, não. Gosto desse aqui? Não. Gosto desse. Esse aqui parece o Messi. Esse aqui que é o foda. Sei lá, mano. Qualquer cabelo. Cor. Ah, qualquer, sei lá, cinza. Ó, feio. Boneco desse jogo é horroroso. Faz tempo que eu não tô aqui, né? Mas tamo aí. E aí, como é que vocês estão? Eu não lembro. Mano, tá muito lagadinho. Galera, perdão, mas gameplay nunca foi o foco, né? Como sempre, o foco disso aqui é... Tá bom. Mano, por que que tá com baixa frequência? O foco é a conversa. E, e eu tive... Eu não sei qual que vai ser o tema ao certo. Eu pensei num tema, só que eu já esqueci. Então eu não sei qual que vai ser o tema ao certo. É... Só que... Pô, aliás, vamos começar com esse tópico. Por que que eu tô aqui? Eu tive uma conversa com um amigo meu e, cara, eu fiz tanta coisa legal, pô, ele falando pra mim, pô, fiz vários projetos legais, né? Eu falando, pra mim, projetos são meus, mas ele falou que eu fiz muitos projetos legais e tudo mais e era admirável o tanto de coisa que eu fazia. Só que, pra mim, vendo da minha perspectiva, ele falou, pô, é legal você fazer as coisas, porque mesmo que não fique perfeito, pô, dá medo fazer as coisas, né? Errar dá muito medo. E, puta, lembrei do tema que eu queria falar. Fica pra próxima. Mas vamos nesse. E, pô, errar dói muito. Dói demais. E, e por isso que eu tô aqui, né? Porque, aliás, por isso que eu não estive aqui por tanto tempo e agora eu estou aqui. Porque eu os vídeos, pô, agora é um vídeo, né? Não é mais um áudio. Tá? Isso é bem mais ambicioso. Agora eu gravo no microfone de verdade. Eu planejava pelo menos normalizar o áudio. E, pô, pra mim isso é. Considerando a qualidade da versão antiga que tá lá no Spotify, é, é um grande salto de qualidade, mas ao mesmo tempo é muito mais coisa, tipo. E você ter mais o que você se preocupar, foda-se. Você tendo mais o que se preocupar é assustador, porque uma tarefa que pra mim era pegar meu celular e gravar. Inclusive, deixa eu deixar meu celular na gaveta. Pra não existir possibilidade de eu sacá-lo. Mas você pegar uma coisa que era pegar o celular e gravar e jogar. Numa época que também, tipo, pô, naquela época eu não via vídeo curto. Ou via, não lembro. Mas pelo menos TikTok eu não tinha, por exemplo. E você. Pô, era pegar o celular e gravar. E jogar. E falar qualquer merda. Agora, pô, agora existe um preparo a mais. É gravar, é pensar num jogo, é. E é claro, é besteira, porque é besteira, tudo isso é besteira, mas são esses pequenos empecilhos que fazem você deixar de fazer muita coisa. Ah, eu não acerto mais o parry nesse jogo. Mas é exatamente isso, porque. Ah, mano, foda-se. Mas é exatamente isso que faz você desistir de muita coisa. São essas questõezinhas, esses poréns, esse, pô, como é que eu vou fazer? Esse overthinking em geral, né? Esse sobrecarregamento de pensamentos. Sobrecarga de pensamentos. O quê? Ué, tá bom. E, pô,
Isso é bizarro, bizarro. E antes, pô, não tinha... outra coisa que envolvia também é... E, pô, você já deve ter visto algum youtuber reclamar que agora tem expectativa, não sei o quê, mas querendo ou não, mais de uma pessoa viu o podcast. A ideia não era ter sido visto por ninguém, mas aconteceu que muitas pessoas viram. E viram mais do que eu pensei que aguentariam ver. Então fica. Pô, fica estranho, né? É estranho. E agora, pô, se eu gravar um vídeo ruim, eu queria que as pessoas gostassem do vídeo novo, mas não é assim que acontece. E esse é um medo muito real. É um medo que sim, eu acredito fielmente, todo mundo tem. Todo mundo tem medo de errar. Não tem o que fazer. Se você faz alguma coisa na sua vida que exige alguma habilidade, você faz, eu te garanto. Você faz. Você tem medo de errar. E o medo de errar em geral não é um problema. O problema é ficar paralisado com esse medo. Ficar paralisado com esse medo. Porque, pô, se eu vou, deixa eu pensar, se eu vou fazer qualquer coisa, eu vou gravar um vídeo. Eu tenho medo que esse vídeo fique ruim. Eu tenho medo que esse vídeo eu faça errado, não sei o que. Tudo bem. Porque esse medo serve porque, pô, eu quero que fique bom. E esse é um medo que vai fazer eu me esforçar pra ficar bom, né? E se eu não tivesse medo de ficar ruim, eu ia fazer qualquer merda. Pô, tá bom, tá ótimo. Aí eu fiz qualquer merda e entreguei. E, e esse medo é, é bom, é positivo. Medo é muito bom. Pessoas veem medo como algo ruim, mas não, medo é ótimo. O problema é quando você fica paralisado pelo medo. E aí é um puta problema. Porque, pô, pô, eu consigo carregar isso aqui? Não, não. Mas, pô, paralisado por medo, você não vai agir. E, pô, se você não sair do lugar, se você não errar, você não vai melhorar. E aí, pô, você vai deixar de fazer as coisas que você queria fazer. E isso é algo eu acreditava muito. Acreditava que, não exatamente isso, né? Mas o ponto que eu acreditava muito é que, pô, eu vou ser bom em uma coisa só, eu vou ser o cara naquela coisa. Porque aquela coisa que eu sou bom é isso. Mas, pô, que vida sem graça é essa de... Pô, eu tenho uma coisa que eu sei fazer. É meu trabalho, minha carreira, sei lá. Pô, eu vou trabalhar, sei lá, 8 horas por dia durante o resto da minha vida. Mas do resto da minha vida não, né? Durante uns mais 50 anos, não sei como é que se aposenta. Mas, pô, depois disso, o que sobra? Tipo, pô, você... Depois de você parar de fazer isso, pô, só isso que você fazia. E nos dias, pô, você trabalha 8 horas e o resto das horas? E no fim de semana, pô, se você só sabe fazer seu trabalho, o que você faz no fim de semana? Porra nenhuma. E, pô, é muito, mano, é muito triste não ter o que fazer, não se deitar na sua cama e sentir que seu dia não valeu de nada. Isso é muito paia. É um sentimento terrível. E um dos motivos que eu acredito que eu procrastine muito na hora de dormir, né? Que eu tenho um nome técnico pra isso, mas ficar mexendo no celular antes de dormir, que eu acredito que muito. Aliás, eu sei que muitas pessoas fazem, é porque, pô, seu dia foi uma merda, seu dia foi vazio, seu dia não trouxe. Não trouxe os resultados que você esperava. Aí você se afunda no celular ali no resto da noite. E aí piora, porque amanhã você vai acordar zoado, porque você ficou vendo vídeo e os caralho e. Vídeo, TikTok, série, sei lá, tanto faz. E eu falo TikTok, mas YouTube Shorts, Instagram Reels é a mesma merda. Vídeos verticais. E pô, é muito paia, né? Deitar na sua cama e não sentir que seu dia não valeu de nada. E é claro, a gente vai ter muitos dias de vida, mas nem tantos.
E, pô, se o resto da minha vida inteira eu vou ser só o Sopa que programa, por exemplo, que é no que eu trabalho, porra, que merda, né? Tudo que eu vou fazer pro resto da minha vida é programar só. Nossa, eu já tô de saco cheio de programar, eu não tenho nem, tipo, eu tenho, sei lá, 5 anos programando. Porra, imagina mais 10, mais 20. Nossa senhora. E isso me fez buscar fazer outras coisas, né? Normalmente eu fazia muitos projetos de programação, envolvia só programação, fazia uma brincadeirinha, né? Zoar, pá. Mas eu sempre tive a ambição de fazer. A maioria dos projetos foi de programação, né? Esse amigo em específico elogiava, admirava. Mas, pô, esqueci o que eu ia falar. Não é só isso que eu quero fazer. Eu acho que, pô, é muito bacana você aprender algo, você se especializar, entre aspas, em algo, você ir atrás, você ter a garra nisso, você ser bom nisso, mas não só isso. Você não pode ser. Que adianta ser mestre em uma coisa só? E se, e se aquela coisa acabar? O que você vai fazer? E, pô, você vai ser uma pessoa, tipo, pô, vamos falar de você. Pô, o Sopa, o que que o Sopa faz? O Sopa sabe programar. Só isso. Pô, eles conseguem me rotular tão fácil assim. Isso é muito triste, isso é muito triste. E é com isso em mente que eu venho aqui, voltar no podcast, voltar pro fazer mais coisas, mais projetos. Eu tenho outro projeto que eu queria muito, sempre quis muito fazer. Eu já tô. Essa semana eu comecei a fazer. Hoje é terça. E tipo, ontem e hoje eu já colaborei bem com esses dois projetos. Aliás, esse é só hoje, né? Mas o de ontem, entendeu? Tô fazendo as coisas pra, pô, deixar de ficar vendo vídeo. E o problema não é ver vídeo, o problema não é descansar, o problema não é relaxar. O problema é que, pô, se eu acordo e vou ficar vendo vídeo, o resto do meu dia todo vai ser isso. E, e inclusive, tem um tópico importante, interessante. Eu quero muito parar de usar o celular como eu uso, né? Mas eu uso muito, eu acho. Pô, eu tava com uma média, assim, quando eu uso bastante, usava mais antes, agora eu tô usando mais PC. Eu até prefiro, ó o tap aí. Até prefiro usar o PC mesmo que o celular, pô. Porque o celular é um problema gigantesco pra mim. O PC não é tão ruim. É ruim, mas não é tão ruim. Eu tô full bugado aqui. E não é um problema tão ruim. Mas, pô, eu falei, pô, amigão, tô usando 4 horas por dia, muita coisa, pô. Pô, isso é bizarro, 4 horas é muita coisa. Ele falou, não, mas 4 horas é a média, é normal. E, pô, pra mim isso não é normal nunca, mano. Não deveria ser normal, velho. Como é que, pô, 4 horas do seu dia é. Não sei fazer essa conta. É um sexto do seu. Eu queria botar em porcentagem, mas não tive a capacidade. Mas é um sexto do seu dia, mano. Tá certo? Isso é um sexto, né? E, pô, não tá certo, mano. Porque se você dorme por um sexto, tá pouco tempo, né? Não, você dorme por 2 sextos. Mexe o celular em uma. Trabalha em outras duas. Pô, vai te sobrar 4 horas. Claro, você tem que fazer suas outras coisas, né? Tipo, comer. É claro que normalmente você tá mexendo no celular enquanto você come. Isso é algo bizarro, pô. Como é que a gente não consegue comer sem ficar no seu, sem ver um vídeo? Como é que a gente não consegue tomar banho sem ouvir música? É claro, eu tô falando algo que não se aplica a todos, mas se aplica a mais pessoas que eu gostaria de admitir. Ah, eu não falei com o Soler. Esqueci. Vou voltar. Mas, pô, isso é bizarro, é bizarro. Não deveria ser assim, mas é o comum. E eu não quero ser comum de jeito nenhum. E não só por isso, porque eu acho que tá errado mesmo. E, mano, não parece certo. Eu não consigo ficar scrollando. Pô, fazer. Não só scrollando o TikTok, mas tudo.
Essas coisas que te dão um sentimento vazio. E você termina e... Você termina e não sente nada. Você nem tristeza mais sente. Só um vazio. É estranho, é bizarro, é assustador de verdade. E não tá certo isso. Eu acho que não tá certo, né? Isso é tudo minha opinião sempre. Inclusive, eu poderia ver os podcasts antigos, mas, porra, sinceramente, pô, mano, muito ruim, velho. Mas talvez eu assista um podcast antigo, eu vou pegar o mais famoso. Eu não sei se tem um mais famoso. Não sei se tem como ver isso, o podcast que mais viram. Mas eu vou. Gostaria de fazer isso pra dar uma opinião, né? Fazer um gap. Vou ver se o que eu achava na época. Eu acho, ainda acho, né? Eu não lembro quão pessoal era, tipo, quão abertamente eu falava das coisas. Pô, é muito estranho gravar isso de novo. E é muito diferente, porque pô, só de ter mudado completamente o layout da minha sala aqui, que eu lembro que eu ficava, pô, ficava aqui perto, de onde eu tô agora. Mas ficava no sofá, olhando pra TV, que estaria aqui encostado em mim agora. E, pô, ainda estaria no controle de Xbox, mas outro controle de Xbox. Ai, pô, gravando com o mic. Pô, é bizarro, é bizarro. Olha, desceu. Princesa. Mano, dá pra matar essa porra? Opa? Opa? Mano, o que acabou de acontecer? Ah, vou morrer, velho. Que jogo merda! Ah, bizarro, velho. É tudo muito. Pô, eu tenho que parar de fazer isso, porque eu fico. Caralho, bizarro, bizarro. Caralho, caralho. Mas. Nesse, nesse meio tempo de. ah, de cá pra lá, né? Do podcast antigo pro novo. Ou mesmo nesses 5 meses, né? Do último episódio dessa versão nova aqui postada no YouTube pra cá. Teve, teve muita mudança. Eu não sei se é o normal, né? As pessoas mudarem tanto assim, mas eu sinto que eu mudei demais nesses 5 meses pra cá, nesses. Mano, sei lá quantos. O podcast, ó, tava no segundo ano do médio. 1, 3. Foi uns 4, 3 anos. Bizarro. Isso é bizarro. Continuei com bizarro, bizarro, bizarro. Mas. Pô, muita coisa aconteceu. Ah, mano. O dragão me trollou. Dá pra eu correr daqui? Nossa, não deu. Merda. Se eu tancar e rilar. Rila. Rila. Ah, tô preso aqui, velho. Bem, de passinho em passinho eu vou, né? Bom. Ai, consegui, velho. Nice. Mas. ahn, e são mudanças, tipo, simples e outras complexas. Pessoas foram embora. Pessoas apareceram. Pessoas voltaram. E. E eu não consigo, tipo, ficar triste com o estado atual. Tô realmente muito contente. Tipo, nunca 100% satisfeito. Eu acho que é algo que infelizmente eu nunca vou alcançar. Infelizmente, né? Pelo menos eu me enxergo muito com esse descontentamento, com essa revolta, com esse. Pô, não tá legal do jeito que tá. E, pô, pode estar perfeito, mas. Eu acho que, pô, às vezes não é muito de uma forma. Ai, ai, caralho, perdi toda minha estamina. Mas, não consegui rolar, velho. Mas não é muito de uma. Às vezes não é muito saudável mesmo. Mas, pô, acho que ninguém que cresce de verdade é normal.
E eu não tô falando de status social, de monetário, status social, econômico, dinheiro, fama, mesma coisa. Mas, nossa, é algo, pô, não crescer pelas coisas de fora, né? Mas ter felicidade genuína pelas coisas que eu conquistei. E eu acho que eu não, né? Tô falando de quem alcança isso, né? Eu sinto que eu ainda não alcancei. Mas. Ai. Ó. Mas eu acho que. Ai, porra! Mas eu acho que todo mundo que alcança essa, esse status aí de sucesso, de vencedor, ninguém é normal. Ninguém é normal. E pra mim, pelo menos, viver hoje, trabalhando 8 9 horas, de segunda a sexta, e ainda é tipo, ainda é algo muito bom, né? Tem gente que trabalha 6 dias por semana, até 7, mais horas por dia, pra receber menos. E não tô reclamando de jeito nenhum. Mas pra mim, isso não é o suficiente. Pra mim, gente normal, que se contenta com isso, vai ter sempre esse salário médio, vai ter sempre esse que trabalhar pelos outros. E eu não sei como. Eu não tenho um plano, mas eu não quero isso, não pro resto da minha vida. Eu consigo aguentar completamente por muitos anos, mas pro resto da minha vida não. E e talvez esse pensamento venha muito desse desistir, galera, desistir, foda-se. Esse pensamento venha muito desse tá descendo, eu vou tentar enfrentar ele aqui. Mas venha muito dessa revolta que eu tenho, mas é a revolta que eu vejo de maneira positiva. E pelo menos no fim do dia eu vou. Pô, vou ganhar mais, vou gostar mais do meu trabalho. Ou não. Ou vou. Na maioria dos dias, de todo. De 100. Aliás, de uma vitória que eu tive, mano, foram 100 fracassos, velho. Mano, esse desgraça. Mas quando você consegue. Mano, você percebe que todos aqueles 100 vezes que você tentou e não conseguiu. Parece. Mano, você tentaria 1000. Você tentaria 10.000 por aquela vitória. Quando você tá com essa garra assim eu não sei nem explicar, mas é algo que, pô, é outra coisa. E eu quero alcançar esse nível de foco, de, esqueci, pô, realização, de conseguir fazer as coisas que eu quero, parar de ter medo, ser bom no que eu quero ser bom, errar, mas tá tudo bem errar. E hoje eu tenho muito medo de errar. Eu quis aprender a desenhar. E faz muito tempo que eu não tento. Eu quero aprender a fazer música, mas eu nunca comecei porque eu sei que eu vou ser péssimo. Pô, tanta coisa que eu quero fazer. E, mano, eu tenho uma lista infinita. Eu fiz uma lista, eu fui listar todas as coisas que eu quero fazer antes de morrer. Tipo, fazer, tipo, aprender. E é muita coisa. E ela só cresce. Toda vez que eu olho pra aquela lista, eu percebo que eu não tiraria nada dali e só adicionaria. Ela só cresce. Nada. Até eu tentar, eu não vou saber se eu gosto daquilo ou não. E vai ter muita coisa que eu vou tentar ali e eu não vou gostar. Mas, mas eu quero ser bom nelas. E, pô, nas coisas que eu não gostar, não precisa ser bom, mas tenho certeza. E, pô, na lista que tem 10 coisas, pelo menos umas 6 eu vou adorar. E umas 3 eu vou fazer bem também. E uma eu não vou gostar. E esse que é a pira. Porque talvez eu não goste de primeira. Talvez eu não queira fazer aquilo de primeira. Eu. Isso é algo que é mais pessoal pra quem convive comigo no sentido de faculdade ou na escola. Mas eu sou, pelo menos entre
Entre as pessoas que eu conheço, sempre me consideraram um bom dev, um ótimo dev, né? De programador. E. E, pô, eu imagino que seja um choque se eu contar a história quando eu comecei. Contar a história não, mostrar as coisas que eu fazia quando eu comecei. Era ridículo, eu tinha dificuldade pra fazer o mais básico. E naquela época não tinha ChatGPT. E então, tipo, era difícil você fazer qualquer coisa que parecesse impressionante. E não tô falando que eu era genial, não. Não tô falando que eu sou genial. Mas todo mundo que é bom não é talento, não. Tipo assim, talvez o talento facilite o cara começar. Ele vai começar e ele não vai ter aquela parede enorme pra enfrentar da derrota. Porque ele vai perder menos, ele vai errar menos. Mas no, dá pra chegar lá em cima todo mundo. Não existe uma pessoa que não consiga. É, muitas pessoas, por fatores que elas nem mesmo podem controlar, vão demorar mais do que outras. Mas impossível. Eu tenho acreditado nisso. Eu tenho acreditado que impossível é realmente só questão de opinião. E, pô, é muito. É muito triste você deixar de fazer as coisas. E agora não só por habilidade, né? Pelo medo de aprender, medo de errar. Por essa dificuldade, né? Que aprender uma habilidade nova é muito difícil. Você chegar num ponto que você. Ai, que você pode falar, pô, eu aprendi, eu sei isso. É algo assim. E quanto mais você sabe, mais você percebe que você não sabe. Então você provavelmente não vai chegar tão cedo, né? E. Nossa, eu não sentei lá naquela outra fogueira. Você não vai chegar tão cedo. E. Mas tirando todo esse medo, essa dificuldade de aprendizado, muitas vezes a gente não faz as coisas por vergonha. E, pô, isso também é ridículo, velho. Isso também é ridículo. E eu digo isso me importando demais com o que as pessoas pensam. Eu não gosto disso, mas é verdade. Pra você mudar algo, primeiro você tem que entender o que que é. E eu entendo perfeitamente. Eu não. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero que as outras pessoas me admirem, me desejem, me. Pô, tudo, velho. Tudo. Só coisa positiva. Mas não dá pra agradar todo mundo. E eu sei disso também. Mas. É difícil, né? E. Então, eu tenho muitas coisas que eu gosto. Eu, eu evito. Eu evito demonstrar. Evito transparecer isso. E, pô, coisa errada, mano. Eu não posso ser quem eu sou por causa das pessoas. E não é nem que as pessoas apontaram a mão na minha cara, o dedo na minha cara e falaram: não, você não vai gostar disso. É ridículo. Não. É só uma coisa que eu acho. E muitas das vezes as coisas que você acha é coisa da sua cabeça. Tipo, eu fui numa festa com a camiseta. Eu adoro esse dia. Eu fui numa festa com a camiseta da Hatsune Miku. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Era bizarro, era ridículo. Mas eu queria muito usar ela. E eu usei. E, pô, eu pensei que o que que ia acontecer? Pô, é uma rapaziada achar estranho. E E ninguém ia falar nada, né? Talvez olhar meio torto assim, mas eu provavelmente nunca ia descobrir. Mas eu ia achar estranho, né? Eu e ele ia achar estranho. Mas mesmo assim eu fui. E não é que elogiaram a camiseta? Tipo, e, e eu não digo que, pô, fui foda, usei a camiseta que eu não queria, me vesti como eu quis, mesmo achando que não sei o que, pá. Não, me não importando com o que os outros achavam, não. E nesse mesmo dia, eu fiquei muito tempo pensando na calça que ia vestir. Mudei de ideia. Aí eu tava saindo de casa, eu olhei meu tênis e falei, não, esse tênis é feio, vou com outro. E era só um tênis que eu gosto dele. Eu gosto bastante desse tênis. Mas eu não gosto de usar ele, porque acho que não. Eu acho que não vão gostar. E, pô, como assim não vão gostar que se foda?
E, pô, eu tenho que sair com ele mais vezes, porque eu tenho que. Foda-se, ninguém se importa com os tênis. Na real, eu não saí com esse tênis dessa vez. A última vez que eu saí com esse tênis, que faz tempo pra caramba, elogiaram esse tênis. Tá entendendo? Muitas coisas a gente faz achando que vai dar errado, que não vai ser legal, que não vai ser bonito. Mas é. Mas as pessoas gostam. E mesmo que não gostem do. Qual que é o nome? Do que você fez em específico, só você fazer essas coisas, ser mais ousado, é algo que é muito atrativo. É muito admirador. Ai, caralho, não, 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 não. É muito admirador. E isso é fato. Isso não é coisa da minha cabeça, é fato. Mano, aquele cara que tem coragem, aquele cara que, pô, é. Fala não, aquele cara que. Ai, meu Deus. Ah, ué, caiu minha internet? Não. Ué, que estranho. Mas. Ah, tudo bem, eu jogo offline. Mas. Porra, eu me perdi. Mano, você fazer as coisas. E você vai descobrir que muita coisa que você vai fazer é uma merda. É feio. É. Pô, isso eu vi com um cara que começou a fazer música. Pô, você começa a fazer música. E eu não sei disso, né? Nossa, até arrepiei. Você começa a fazer música. E. Isso pode se traduzir até pra esse podcast. Mas, pô, normalmente quem começa a fazer música ou qualquer outra coisa faz porque ama. Então, a música carrega um peso. E não é um peso. Não é um peso que eu digo, tipo, pô. Se você vê uma música assim, pô, que você sente ela, você, caralho. Você sente o sentimento nela, a vida nela. Você vai falar, caralho, que musicão. Mas você vai perceber que, pô, tá fora de ritmo. É muito mal produzida. É. Ela não. Ela não. Tipo, ela não é boa. Porque, pô, foi a primeira música que o cara fez. E daqui a anos, talvez ele continue fazendo música e as músicas dele são insanas. Em sentido. No sentido. Caralho, qual que é o nome? No sentido técnico. Só que, pô, às vezes perde aquele sentimento. Você buscar esse perfeito, esse. Como é que eu posso explicar? Pô, esse perfeito, esse incrível, esse impecável é muito feio. E não porque você não tem que se preocupar em melhorar, em fazer algo, coisas melhores. É porque você se perde. Se você quer fazer algo perfeito, você se perde. Porque a beleza. Olha que coisa genérica que eu vou falar agora. A beleza tá no ruído, a beleza tá naquela nota errada. No erro, na falha, na inconsistência. Todo personagem que você não ama porque o cara é perfeito. Você ama quando ele cai, quando ele erra. Aquele cara que você tanto admira, você pode admirar todos os hábitos dele, mas você gosta dele de verdade quando você vê ele chorando. Porque você se identifica. Aquela coisa que é perfeita, é utópica, é impossível. Você não consegue se identificar com isso, é impossível. Pô, eu gosto muito dessa música, mas eu nunca vou conseguir fazer algo assim. Eu nunca. Pô, se eu aprender a tocar bateria, eu nunca vou tocar essa bateria. É a bateria dessa música, isso tá errado. Você para de se identificar com aquilo. Vou. E. Ser perfeito é muito chato. É isso que eu penso. Ser perfeito é muito chato. Você tem que buscar a perfeição, sim. Mas você nunca vai alcançar ela. Isso é extremamente confortante. Porque você nunca. Nunca alcançar perfeição significa que você. Que a sua música sempre vai ter ruído. Seu desenho sempre vai estar borrado. E não de um jeito ruim. Pelo contrário, de um jeito incrível. Porque. Nossa, eu não tenho. Porque sabe quem vai fazer coisa perfeita? A inteligência artificial.
E você acha mesmo que as músicas feitas por inteligência artificial podem ser boas que forem? Podem ser uma combinação de todas as melhores músicas que fazem mais sucesso. Nunca vai ter aquele peso. E você, de relance, você vai olhar e falar, caralho, que foda. Mas perde o brilho. Eu tenho isso com arte feita por IA. No começo, eu achava muito maneiro. Pô, arte feita por IA. Olha que maneiro, que coisa irada. Eu fiz isso com prompt. Eu imaginei isso e desenhei, entre aspas, né? E tá aqui, na minha frente agora. Isso não é muito maneiro? Isso é muito maneiro, é bonito. Olha o estilo da inteligência artificial. É único, entre aspas. E, mano, você consegue identificar o que é feito por IA. E, pô, você consegue identificar, é único, né? É tão identificável, é único. Mas é feio, é estranho. E não falo quando, pô, aí a Chape faz, sei lá, uma mão com 7 dedos. Esse não é o problema. Porque esse não é o errado bonito, é o errado feio. Pô, é difícil explicar isso. Mas esse errado só é feio porque é sem alma. E eu realmente gostava muito de desenho de inteligência artificial no começo. Só que, pô, rapidamente perdeu o brilho. Mesma coisa com música. E hoje, muita coisa. Isso é um assunto interessante, IA e perfeição, né? Mas muita coisa é feito com IA. Pô, eu que tô nesse nicho de desenvolvimento, eu vejo que, mano, é muito fácil hoje em dia com as IAs do mercado. É muito fácil você fazer um programa, um sisteminha funcional, com a telinha bonitinha. Ai, meu Deus. Os botãozinhos redondinho, pá, tudo funcionando. Aquela identidade visual que combina as cores. Pô, é muito fácil fazer isso. Porque é só você pedir pra uma V0 da vida, um lovable. Não lembro o nome daquela porra daquela IA. Mas é muito fácil. Só que. E no começo eu realmente falei, caralho, que foda. Mas hoje. Eu não coloco nem o cara que sugere. O botzinho que sugere as escritas. Porque, mano, perde o brilho. Perde o brilho. Não é montado por alguém. Você vê o que é feito por uma pessoa quando você acha um problema. E tá tudo bem. As pessoas têm que ser. E eu falo, não sou perfeito. Falo essas coisas, mas eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou. E, e isso é ótimo. Mas as pessoas têm que parar de buscar a perfeição. E é mais isso, né? Tipo, é tão legal assim ser perfeito? Imagina você acordar todos os dias da sua vida. Pô, você tem um trabalho perfeito, você trabalha, sei lá, 6 horinhas de casa, na mansão. E, sei lá, tem um carrão. Pô, a vida tá ganha. Você não passa dificuldade nenhuma, zero. Você não tem nenhum hobby porque você não precisa, pô. Você fica você pode ir pra praia, você pode. E nos primeiros dias, pô, você vai achar foda, você vai fazer tudo isso. Tá certo, eu faria tudo isso. Eu iria pra praia, e sei lá, fazer uns bagulho que é caro, eu nunca pude fazer, né? Sei lá, alugar uma sala de cinema, ter uma praia particular, ter uma. Pô, o que que mais? Viajar o mundo. Mas. Pô, você ia perceber que, pô, se você só ganhou isso do nada, não veio com desafio, não veio com propósito. Se seu objetivo é ficar rico, amigo, eu tenho péssimas notícias, mano. Você provavelmente vai cair naquela da ânsia de ter. Como é que é? A ânsia, desejo de ter e o tédio de possuir. Ânsia de ter e o tédio de possuir. É isso aí. Mano, você vai passar sua vida toda querendo ser rico e se por um acaso você for rico, você vai ficar muito entediado. Porque não tem propósito. Você chega no final da linha e, pô, esse era seu propósito. Você pode ver muita gente que teve sucesso monetário, é. Pô, não é feliz.
Não tá feliz. E eu não digo. Eu não. Eu não tenho certeza desse dado que eu vou puxar. Mas eu lembro de ter lido um artigo que falava que grande parte das pessoas que ganham na loteria se mata depois de um tempo. Comete suicídio. E, pô, a resposta tá aí, né? Se isso de fato for verdade, é uma boa pesquisar, né? Antes de sair falando isso. Eu tô espalhando desinformação como sempre. Mas pra mim, uma coisa que faz sentido, né? É, faz sentido, tipo assim, acontecer, né? Porque se a sua vida toda foi sem propósito, com esse único. O, o seu único propósito sendo ter coisas, possuir coisas, pô, até chegar no fim, não vai ter nada. Tudo que o dinheiro pode te oferecer no final, no fim, é um caixão mais bonito. Você se mata, se mata, se mata de trabalhar pra ganhar dinheiro, pra ter um caixão mais bonito que o outro. Legal, né? Pô, mágico. Não tá certo isso. Eu acho que não tá certo isso. Eu quero viver a vida e eu acho que viver a vida não é. A sua vida, você não tem que passar a sua vida desejando, entendeu? E por isso que eu comecei a voltei com essa garra de fazer as coisas. Eu não quero. Eu quero desacelerar às vezes. Tropeçar, cair no chão mesmo, mas nunca, nunca parar. Com fazer essas loucuras. Ah, fazer um site idiota, fazer um podcast. É, pô, vou fazer um. Sei lá, mano. Quero fazer de tudo nessa vida. Pô, vou aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento, a desenhar, pô, tudo, qualquer uma e todas essas opções. Sei lá, aprender a surfar, pilotar um avião. Pô, é tanta coisa que você pode fazer e você pode achar que você não tem tempo pra essas coisas, mas você realmente não tem. Você realmente gasta suas 24 horas só com coisas que são estritamente necessárias? Isso é mentira. Aliás, se você não tem tempo pra você, para as coisas que você quer fazer, por que que, por que você faz as coisas que faz? Entendeu? Você não tem tempo nem pra você, por que você tem pros outros? Isso não faz sentido. E eu tenho pensado assim. E é claro que não é algo que qualquer um pode falar. Porque o cara que. A pessoa que tem que sustentar a família, que tem que fazer tudo, qualquer outras coisas, não pode virar e falar, pô, realmente, eu tô fazendo as coisas pelos outros. Não, nada a ver, tem que fazer por mim. Isso não é isso que eu quero dizer. Mas se você fizer algo por meia hora que seja, por dia, todos os dias, ou a maioria dos dias, vai demorar. Mas você vai conseguir um resultado, fato, um resultado. E um bom resultado, mais rápido do que você pensa. Mas é claro, não é só fazer por fazer. Tem que estar focado nisso, né? E é algo muito difícil, né? Foco é algo muito difícil hoje em dia. Porque eu tenho esse problema. Eu tive muito esse problema com. Eu comentei aqui, eu tô ficando louco. Eu tinha comentado o problema que eu tive, mas eu não tenho coragem de falar. Eu falei. Mas sim, eu tive um problema no meio desse caminho todo aqui hoje. Graças a Deus tá no caminho de se resolver, né? Mas ainda assim, eu não consegui tudo o que eu queria. Não consegui tudo. Me livrar. Tipo, talvez eu tenha me livrado disso, mas ainda assim não me livrei de todos esses maus hábitos que eu tenho. Seja ficar vendo vídeo no YouTube. Eu tenho um grande vício em ficar vendo vídeo, uns vídeos nada a ver. Revendo vídeos também. Não fazem sentido eu ficar fazendo isso.
e não acrescentam. E é claro, aquele negócio de novo, não é porque não acrescenta que não faz sentido, que você não pode ver, que você não pode relaxar, não é isso. Mas seu dia não pode se basear nisso. Você não pode ficar 4 horas no seu celular e achar isso normal. São 4 horas do seu dia. Não tô falando pra você pegar essas 4 horas e começar a produzir que nem um maluco. Mas isso é algo que eu tenho percebido. Quanto menos você faz, no sentido de, sei lá, fortitude que aumenta a energia? É. Quanto menos você faz no sentido de, pô, ver menos um vídeo. Puta, pausa técnica, galera, pera aí. Não precisa sair do jogo. Vou focar pra... Voltei aqui. Deu uma andada, né? Tanto faz gameplay. Mas eu ia falar bem disso. Percebi que quando eu mudei a resolução do jogo, a tela diminuiu. E eu não percebi. A qualidade vai ficar uma merda, mano. Como sempre. Mas antes não tinha nem... Ué, cadê? Antes não tinha nem... Qual é o nome? Ai, antes não tinha nem gameplay, né? Então... O objetivo nunca foi... Nunca foi... Pô, é que agora que eu parei pra pensar, eu gravar no YouTube é paia, porque o cara que quer só ouvir, tipo, no celular não consegue, né? Porque eu perdi o hábito de ver as coisas no celular, tipo, ouvir as coisas no celular, ouvir música, porque eu achava que tá me atrapalhando. Eu já vejo a gente volta nisso ou não, provavelmente não vou lembrar. Mas eu acho que o que eu tava falando era, pô, não lembro. É, aprenda a fazer as coisas, vale muito mais a pena do que ficar scrollando o vídeo e, sei lá, vendo pornô e os caralho. Ficar maratonando série sem nem pensar. Vendo as coisas no 2x. Uma coisa que eu fico incomodado de verdade é vendo as pessoas que tipo... Nossa, eu não upei meu West. E, pô... É caralho. Que vê vídeo, joga videogame, faz... Um dos motivos de eu fazer o podcast é porque, tipo, eu não posso ficar vendo vídeo enquanto... Ouvindo vídeo. E jogando e ouvindo música e fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Porque isso é muito benéfico. Tipo, você sabe conseguir fazer. Ou antes, talvez... Pô, nossa, a pessoa é multitarefas, né? Ela faz... Olha o tanto de coisa que ela faz ao mesmo tempo. A gente percebeu que isso não é bom. Nunca foi bom você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você não consegue... O tédio entre, tipo... Ai, ai. O tédio entre uma tela de loading do jogo... Ai, ai, caralho. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. A tela, o tédio da tela de carregamento, Morri. Você passar por isso e não conseguir suportar, ou esperar no lobby do jogo, ou programar e não conseguir fazer isso sem música. É algo que, pô, não é bom. Isso não é bom. Você não é multitarefa. E não tô falando pra ninguém mudar de um dia pro outro, porque se você se forçar a Mr. Detox dopamina e ficar, pô, um dia, ai caralho, um dia, 2 dias sem nada, sem comer açúcar, sem acordando certinho, lendo livros apenas, você vai ficar louco. Tem que ser, você vai se torturar
fazendo isso. Pra no terceiro dia, pô, agora eu tô liberado, fiz o desafio. Você vai voltar pior. E... Ô, caralho, não pegou? Não pegou? Que é isso? Jogo merda. Mas... Infelizmente, a gente não pode consertar tudo em um dia só. E por isso que muita gente não tá aí até hoje, onde é hoje, né? Pô, chega domingo à noite, deita na cama, idealiza toda a sua segunda pra falar, caralho, seria uma nova pessoa. E aí, se segunda pode agir bem, chega terça, você já perdeu o pique. E é muito difícil você, você fazer coisas a longo prazo. Esse é o maior desafio de tudo. Porque eu percebi, pra você fazer coisas grandiosas mesmo, e talvez o que eu fale soe meio óbvio, mas é a verdade. Pra você, ai mano, pra você fazer coisas grandiosas, você não vai fazer uma semana, muito menos em um dia. Então você tem que conseguir fazer uma tarefa por meses, anos, ter esse foco de não abandonar projetos, de não abandonar um livro, um jogo, porque senão você vai começar muita coisa e nunca vai terminar nada. E, pô, é muito triste também isso. Porque isso vem de mim. Uma pessoa que, pô, se eu começo a listar, eu comecei a listar todas as coisas que eu lembro, eu não terminei, eu queria muito ter terminado. Algumas coisas que eu não terminei não fazem mais sentido pra mim. E então tudo bem. Mas muita coisa eu quero terminar. Eu listei. E pô, é muita coisa. É muita coisa. E só abandonei. E vendo, pô, eu tentei fazer tantos sistemas diferentes. Vendo o meu GitHub, o meu. Hoje eu tava abrindo o gerenciador de API do Google. Eu tenho tanto projeto lá, tanto. E nenhum terminou. Nenhum tá rodando. E aí eu apaguei a maioria, né? Porque realmente não. Aqueles ali não fazem mais sentido eu terminar, mas na época faria. E se eu tivesse terminado, eu estaria bem melhor que hoje. Provavelmente, tipo, quase certeza. Mas não terminei. E não tô falando pra você, ah, não, era pra eu ter feito isso antes, não. Maldito eu do passado. Se for do eu do passado, ele não tá aqui. E. Caralho, o foda dessa espada que é lenta pra porra. Ele não tá aqui. E. E também que se for do eu do futuro é a mesma coisa, ele tá lá. Se você se importa mesmo com o seu eu do futuro, mostre. Com as coisas de agora. E a grande maioria das pessoas, e provavelmente todo mundo, na real, não a grande maioria, mas todo mundo que tá ouvindo isso aqui provavelmente tem um futuro simples e bom, medíocre. Medíocre não é ruim. Eu vejo medíocre parece uma palavra tão horrível, mas não é ruim, é só sem sal, sem graça, normal. Ele dá pra dar parry na Surrender, eu não sabia. Meu Deus, eu não morri, eu pensei que eu morri. E, pô, a grande. Vocês vão ter no mínimo um futuro decente. Conseguir um emprego qualquer, terminar a faculdade qualquer e conhecer alguma menina e se casar e talvez não ser o cara mais feliz, mas pô, normal. Mas tipo, é o que você quer mesmo? Não tem problema responder sim. Não tem problema você se contentar com esse entre aspas pouco, porque não digo que é pouco, porque quem sou eu pra falar o que é muito e o que é pouco pros outros, né? Ai.
Peraí. Voltei, galera. Falaram comigo aqui. Mas, porra, já perdi. Ah, você, mano, tá tudo bem querer uma vida ok. Uma vida medíocre. Não tem problema nenhum, de verdade. Mas eu sou meio louco e eu não quero isso. Eu, eu acho que tem muito valor no. Nossa, o render é ridículo de quebrado. Mas tem muito, muito valor nas derrotas. As vitórias só servem de verdade pra manter você andando. E olhe lá que, que se depender só disso também, você não vai. Você vai se. Você vai. Qual que é o nome? Você vai desistir no começo, porque as vitórias, tipo assim. Em algum momento você vai ter muitas vitórias. Mas vai demorar. Vai demorar. Eu não tenho nenhuma habilidade hoje que, que eu possa falar que eu tenho facilidade em ter vitórias. Tipo assim, pô, isso aí toda vez. A maioria das vezes que eu faço eu consigo, eu ganho. Não, não mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo eu fui tentar fazer um bolo. Todo confiante, arrogante. Pô, eu sou acostumado a fazer bolo. O bolo deu errado. O bolo transbordou lá, deu tudo errado. Ficou baixo e sujei todo o fogão. Era algo que eu fiquei confiante. E cara, foi uma besteira ali. Pô, errei o tamanho da forma. Tinha que colocar uma forma maior pra não ter acontecido. Mas, tipo, você não. Você vai demorar muito pra conseguir algo que você. Tem que criar muito pra conseguir algo que você. Que seja difícil errar. E errar. Errar eu. Pô, eu voltei nesse ponto, né? Talvez minhas ideias estejam realmente muito fechadinhas nesse. Ou no no meu personagem. Nesse ideal, né? Mas. Talvez seja realmente o que eu acredito no. Na beleza das coisas quebradas. Nossa, faltou quanto de nível? Não sei ver. Cadê? Ó. Pô, fiquei chateado que eu gravei tudo errado. Eu vou ter que dar zoom, vai ficar todo horroroso. Mas. Isso aí, né? Se o tópico é errar, eu demonstro como eu sou bom em errar. E não falo isso de maneira ruim. Gostaria de ter toda essa pica, né? Mas eu odeio errar. Mas eu quero gostar. Quero gostar de errar. Sentir prazer em. Porque a evolução tá nisso, né? Tipo, você comparar com a academia. Academia, pô, você não cresce errando, né? Mas você cresce, pô, destruindo o seu músculo. Então, pra você. E pra você crescer fisicamente, isso faz sentido, né? Você vai destruindo o seu músculo, o seu. Você vai fazendo micro lesões. E aí, teu músculo, quando for crescer, ele vai crescer mais forte, né? Pra ele não se machucar com só isso, né? Com a carga que você colocou em cima dele. E pra você crescer no sentido. Nos outros sentidos. No outro sentido, né? Não no físico, no mental, né? Boa. Pra você crescer no mental, você não pode destruir teu músculo. Tem que destruir teu ego. Você tem que errar. Isso é paia.
Academia também é muito paia e mesmo assim tem louco que gosta, então. E o segredo eu acho que tá nisso. Pô, eu não quero que eu pareça tão foda assim, porque o objetivo não é só falar, passar um conhecimento e ficar parecendo que eu sou fodão. Longe disso. Hoje eu tenho muita dificuldade em acordar no horário. Eu tenho trabalhado remoto, né, de casa e, pô, trabalhar remoto é várzea, né? E, pô, publicamente aqui não posso admitir nada, né? Mas eu sei que, pô, acordei, bati o ponto, voltei a dormir. Ninguém nunca vai saber. Eu nunca fiz isso, mas nada me impede de fazer. E, e isso é meio pá, né? Porque antes eu trabalhava presencial. E, nossa, eu me coloquei numa situação triste aqui. Trabalhava presencial. Então, de noite, eu sabia que eu não podia dormir tão tarde. Porque, pô, eu ia pra empresa, né? Eu ia até acordar cedo pra ir pra empresa. Não posso perder o ônibus, não posso. Pá, pá, pá. E não posso chegar atrasado, porque vão perceber, né? Se eu não chegar no horário. E hoje não, né? Hoje eu não preciso. Tipo, então. E uma das coisas que é uma das. Que eu tenho percebido, que é uma das maiores verdades que eu já vi, é que a tua noite impacta seu dia inteiro. A sua noite passada impacta seu dia inteiro. Não necessariamente, mas comumente. Porque, pô, você dorme normal, vai acordar mal. Você acorda mal, pô, você não quer fazer nada, você não quer focar, você tem menos foco por ter dormido mal. E aí você vai lá e fica no. Você vai. Você vai ficar no Instagram, por exemplo. E, pô, no Instagram, no YouTube, qualquer rede social no celular, você vai ficar hiperestimulado. E você estando hiperestimulado, com pouco sono, com aquela quantidade absurda de dopaminérgica e os caralho, você não vai querer fazer porra nenhuma. E você não vai conseguir fazer porra nenhuma. E já que você não conseguiu fazer porra nenhuma, você ficou tentando, não conseguiu, ficou no celular, tentou, não conseguiu, acabou o dia. Talvez ali no meio, se você. Como você pode quebrar esse ciclo mesmo dormindo mal? Mano, você tem que largar. Não é ficar, ai, vou tentar, larga, larga. Solta o celular, solta a caneta, o que você estiver fazendo ali, larga. Fica um tempinho, mano, lava a louça sem música. Ou, mano, faz qualquer coisa que seja chata. Deixa o celular na gaveta e, mano, faz uma coisa fácil. E não é difícil, de jeito nenhum. Não tô falando, pô, se o celular é o problema, o negócio chato é um problema, pô, é só trabalhar. Mas não. Você tem que, pô, fazer um negócio chato e fácil. Algo que, pô, mesmo você ali sem foco nenhum, você vai conseguir fazer no automático. E você vai percebendo que você vai, tipo, você vai estar meio disperso, mas você vai ficar bem melhor. Você vai sair muito daquele ciclo ali de que você tava antes. Mas é muito difícil. Porque, pô, você tava ouvindo uma música batidona assim, pá, 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 ela vai ficar na sua cabeça. Aí, pô, você tava scrollando Instagram, mano, o Instagram vai ficar te chamando. Você tava conversando no WhatsApp, pô, as notificações vai ficar vindo. E, e, né, as empresas querem isso, então, o problema não é que você tá lutando contra você mesmo, contra seu corpo, que seja. Tá lutando contra essas empresas gigantescas que estão usando o seu corpo como arma, sua mente como arma. Então, fica difícil, né? Te garanto que não vai ser uma batalha simples. De jeito nenhum. Mas é muito recompensadora. Tem sido muito recompensadora porque o pouco que eu consegui foi muito bom. Mas eu sei que vai ter muita queda no caminho ainda. Muito desafio. Morreu. E tá tudo bem.
E a vida sem desafio é chata, né? Pô, e eu escolhi justo o Dark Souls pra, pra falar dessas coisas, né? Engraçado. Não consigo descrever o quanto da gameplay de Dark Souls aquela parte que eu tava falando pra não desistir. Pô, Dark Souls. Demais. Dark Souls demais. E. Pô, tô ficando meio sem assunto. Eu não quero passar por Blighttown. Então vamos matar o Gaping Dragon e finalizar por hoje. Vou ter que arrumar esse vídeo pra postar. Mas eu tava querendo aprender a editar vídeo mesmo. Uma das milhares de coisas que eu quero aprender a fazer. E tem uma pira também que eu vi que é muito verdade. Você fala que você vai fazer alguma coisa pra algum amigo seu, você tem mais chance de desistir de fazer aquela coisa. Porque você falar pra ele é já vai te dar uma recompensa, entre aspas, de como se você tivesse feito. Porque, pô, coisa da mente, né? A mente é muito maluca, mas. Pô, vou fazer tal projeto aqui, pô, vai ficar foda, vai ficar foda. Só de você ter esse feedback do seu amigo, mano, você já vai estar saciado pela recompensa e não vai querer ir atrás. E é estranho, né? E por que eu entrei nesse assunto? Porque eu tô falando muito do. Mano, esse é o primeiro podcast que eu. Primeiro não, mas. Eu sei que os podcasts eu não fiz pensando em falar com alguém de verdade. Eu tava falando quase comigo mesmo. E ainda talvez esteja falando comigo mesmo, mas agora eu sei que tem público, então fica meio estranho. Porque, pô, será que tudo que eu falar aqui eu vou. Ah, esqueci de matar os maguinhos. Mas será que tudo que eu falar aqui eu vou perder essa garra? Por estar falando para outras pessoas? Acredito que não, porque eu acho dificilmente. Tomei. Dificilmente. Ai, porra. Eu vou. Vai chegar alguém e falar: caralho, aquilo que você falou é muito foda. Porque difícil, mano. Primeiro, ou tem que ser marcante pra caralho no que eu falei. Ou. E, pô, as coisas que não são boas de alguém virar e falar: fala, mano, aquilo que você falou, pô, vai ser muito foda se você fizer. Isso aí não são tão marcantes. Então, não vão ser lembrados. Então, não vão. Nem eu vou lembrar o que eu falei aqui. E. É diferente, tá? Não tô falando que é diferente pra eu estar certo, né? Mas é diferente. Agora experimenta você falar que, pô, vou fazer um projeto, vai ficar com aquela mina, vai fazer não sei o que para as outras pessoas. Você vai se sentir bem por falar, tipo, por, por externalizar, nossa, usar a palavra bonita, esse desejo, esse objetivo, e vai desistir. 100%. 100%. Dificilmente você vai continuar. Talvez continue, mas difícil. Não tô desencorajando ninguém, mas tem muita coisa que se, no estágio de planejamento, pô, quero fazer tal coisa, estou planejando fazer tal coisa, é bom você não falar. Tanto que agora, por exemplo, meus projetos ai ai, eu tenho evitado falar sobre eles. Nossa, ele morreu num hit. E em exceções, eu não falei nem aqui o outro projeto que eu tô fazendo. Teve exceções porque esse fim de semana, o que me fez querer voltar a fazer o podcast, fazer tudo, foi uma conversa que eu tive com um amigo meu. E pra vocês terem noção, começou com um assunto de. Fiz uma tier list de fetiches. Sim, foi uma loucura, foi uma loucura. Mas aí, pô, fui falar pro meu amigo, né? Porque foi uma loucura e foi engraçado. Pô, vou falar pro amigo.
E aí começou assim e terminou com eu super inspirado, pensando que esse projeto aqui é bem bacana de fazer, mesmo que não dê nada. Porque se você fizer as coisas pensando no resultado, mano, você não vai conseguir nada. Resultado é resultado. Ai, caralho. Resultado é resultado. Não pode ser objetivo, é consequência, entendeu? Ah, eu acabei de lembrar, ó. Eu upei pra eu poder usar uma arma pra usar estocada. Não tem estocada essa arma, esqueci. Minha cabeça tinha. Boa. E é mais isso. Deve estar com quase uma hora. Eu queria dar uma editada no vídeo bem básica. Será que vou ter essa moral? Vou ter que ter, né? Essa semana eu também tava aprendendo a editar foto, né? Não com Photoshop, né? Porque o Photoshop é muito caro e eu não quero piratear. Porque vai explodir minha máquina de vírus, né? Mas tô tentando aprender a editar as fotos, né? Não que eu vou ser designer, os caralho. Mas que eu vá. Pô, é muito bom você aprender as coisas, pô. É muito bacana. Quando você vê o bagulho dando certo. E sem o chat GPT, tá? Pô, é muito melhor você conseguir as coisas sem o chat GPT. Você vai demorar umas, sei lá, até 10 vezes mais pra conseguir aquilo se não usar o chat. Mas no final, você vai ser capaz de reproduzir aquilo quantas vezes você quiser. É um aprendizado de verdade que você teve ali. E não. Oh, porra. E não. Ah, IA deu a resposta, você copiou e colou. Tanto que, né? Bem que não tem nem como a IA. A IA. Qual que é o nome? É. Fazer eu mexer bem no Photoshop, né? Pô, eu posso realmente pedir pra IA fazer um. Pô, você pede pro ChatGPT, pô, faça a edição, me coloque nesse lugar aqui. Mano, a IA faz com uma maestria absurda, considerando que é de graça. E eu tenho certeza que você pode pagar por umas IA aí que faz muito bem hoje em dia. Nem de graça ainda é uma opção viável, mas existem muitas melhores ainda. E mesmo assim, não queria. Não queria que a IA fizesse por mim, mano. Deu de IA, mano. Deu de IA. Eu não suporto IA. IA era um dos tópicos. Era mais ou menos o tópico que eu queria falar no próximo, mas tanto faz. Eu não vou lembrar. Ai, caralho. Não vou lembrar. E tá tudo bem. Nossa, o som do jogo tá bem altão, hein? Espero que minha voz esteja alta também. E pegar as almas só, né? Isso aí. Seja você mesmo e não de maneira genérica. Grite. Desafine. Tropece, caia, rale o joelho. Mas nunca deixe de ser você.